hoje o nosso bate-papo, nosso podcast, continuando aqui dando informações para você acerca dos mais variáveis assuntos dentro da saúde mental e daquilo que envolve a saúde mental. E hoje, para elucidar vocês, seguidores, eu chamei aqui para esse podcast Miúcha Gomes Miyashiro, fisioterapeuta com especialidade na estimulação magnética transcraniana pela USP, além de outras formações. Miúcha, boa tarde, é um prazer ter aqui com você. Quer se apresentar um pouquinho? Quem é você? E quero agradecer primeiro, Darcia, o seu convite. Fiquei muito feliz e lisonjeada por ter sido chamada. Sou fisioterapeuta, formada há 20 anos. Tenho mestrado em engenharia biomédica, fiz pós-graduação em deficiência física e fazem 3 anos, né, que a gente trabalha com neuromodulação não invasiva. A Miúcha e eu temos uma história mais antiga aí, né? Conheci a Miúcha porque a minha filha, né, tem uma deficiência física e ela é fisioterapeuta da minha filha há 9, 10 anos, por aí, né? E aí, nessa vontade de conhecer cada vez coisas mais novas e tudo que é mais moderno, eu fui conhecer a estimulação magnética transcraniana dentro da psiquiatria. Mas aí eu fui entender que ela pode ser usada não só para as doenças mentais, mas também físicas. E aí surgiu a oportunidade da Miúcha se especializar primeiro até do que eu, né, Miúcha? Isso. Como é que foi a sua experiência aí? A Darcia estava, né, estudando a psiquiatria e aí ela falou, Miúcha, tem uma técnica conhecida aí, já fazem uns 15, 20 anos que estão estudando e eu estou querendo trazer, que é o que tem de melhor e mais moderno para os meus pacientes. E eu vi que eles também trabalham com desordens motoras. Você não quer ir lá conhecer? E aí eu já tinha ouvido falar, porque eu já conhecia alguns profissionais que trabalhavam com a técnica, mas era ainda pouco atuado, pouco colocado para profissionais que trabalhavam na prática e mais os fisioterapeutas que trabalhavam com a ciência, né, com alguns estudos. E aí eu fui fazer o curso que ela mesma me indicou lá na USP e fiquei encantada, né? Acho que por conta do meu da minha base ser ligada à engenharia biomédica, eu sempre acho que a tecnologia ela vem para dar um empurrão na ciência, né? A tecnologia está sempre à frente e a ciência corre atrás do que a tecnologia tem para oferecer de mais evidente para nós. E hoje a gente resolveu fazer esse podcast, esse bate-papo, até para levar mais informações para quem nos segue, né? Para os nossos seguidores, para quem segue lá no YouTube, o Instituto Alegro. Porque uma coisa, quando eu fui estudar a estimulação magnética, eu me perguntava, mas por que não é tão divulgada? Por que eu nunca tinha ouvido falar? E a Miúcha sabe, eu já fui atrás de tanta coisa, inclusive para minha filha, não só para os meus pacientes. E por que eu nunca tinha escutado nem sequer o nome de estimulação magnética transcraniana, muito menos conhecer os resultados. E chegamos à conclusão, né, que primeiro é um aparelho cujo investimento é alto. Né? É um aparelho importado, né? A gente não tem... A técnica ela é já liberada no Brasil, né, pela Anvisa, mas não tem aparelhos nacionais. São aparelhos importados com preço alto, né? Mas de uma eficiência muito boa. Então, se você pensar em custo-benefício em relação às patologias, né, hoje em dia, a quantidade de medicamento, até internações, a gente pensa que é um tratamento barato, né? Barato, e não caro. Isso é o que os pacientes falam, nossa, doutora, se eu for calcular o preço dos remédios que eu tenho que tomar todo dia, pro resto da minha vida, praticamente, né? For colocar isso é um investimento muito alto. Além de que a estimulação resgata o seu neurônio. Então, dá vida, volta a ter vida esse neurônio. Exatamente. Basicamente, a gente acredita na questão da plasticidade, né, cerebral. Acho que é isso que a estimulação faz. A grosso modo, a gente... como se a gente tivesse, alguns neurônios tivessem ali numa função desorganizada,
dentro do contexto todo do nosso cérebro. E aí, se ele tá mais quietinho, mais parado, a gente estimula ele de forma positiva, né? E se ele tá muito eufórico, muito sem controle, a gente vai lá e dá uma inibida nele. É isso que a estimulação, a grosso modo, faz, né? Isso, por isso que ele é tão usado tanto na depressão, como na ansiedade, como em transtorno afetivo bipolar, TDAH, várias patologias, alguns transtornos mentais, e vocês podem questionar, mas por que uma fisioterapeuta, né, aplica esse método? Porque não é só mental, né? A fisioterapeuta, ela pode fazer a aplicação desde que faça o curso, assim como eu, médica, também tive que fazer o curso. Tem que ter uma liberação do conselho, né, regional. Exato. Do CREFITO. Você precisa entrar com o apostilamento e demora em torno de uns 6 meses para 1 ano, e o conselho te dá um ok para você fazer uso. Não é qualquer fisioterapeuta que pode... Isso, tem que, né, ter formação. Tem que ter formação. Esse é outro dos motivos, não só o aparelho ser tão caro, mas é outro dos motivos. O médico tem que parar, fazer a formação. É uma formação tanto teórica como prática, tem uma série de requisitos. Mas a estimulação, também é bom frisar, ela pode ser central e periférica, né? Então, a gente pode usar esse aparelho para estimular um músculo que está mais hipotrofiado, uma atrofia. Podemos estimular, por exemplo, controle de esfíncter urinário. Então, a estimulação magnética transcraniana não é só para transtornos da ordem mental, mas também físicos, musculares. Então, recuperação de músculo, pós-AVC, né? Então, a pessoa que fica uma parte paralisada do corpo depois de um acidente vascular cerebral, e por isso que a doutora Miúcha, né, especialista nessa parte, vai abrir finalmente o seu instituto. Então, isso aqui é em primeira mão para os nossos seguidores. O Instituto Alegro vai ampliar dentro do mesmo prédio do Elbor. Vamos ter uma unidade maior em que vamos ter alguns aparelhos de estimulação magnética, soroterapia, e a doutora Miúcha vai estar do lado do Instituto Alegro com a sua sala, né, seu instituto também, onde ela vai fazer um instituto inovador na Baixada Santista. Então, ela vai trabalhar a fisioterapia associada à estimulação magnética transcraniana, trazendo resultados espetaculares, tentando trazer aí a funcionabilidade do paciente, né? Recuperando esses neurônios, esses músculos, dando um estímulo positivo para essa pessoa. Exatamente. Estou muito feliz, né, de estar começando. A gente, tanto eu quanto a doutora Darcia, né, nós somos as pioneiras, assim, ela na parte de médica aqui em Santos, e eu na parte de desordens motoras. E a gente acredita muito na eficiência, né, do tratamento. A gente tem visto, né, com os nossos pacientes, assim, um retorno muito positivo, né, Darcia? A história que a gente escuta de cada paciente aqui do Instituto Alegro, na parte de psiquiatria, ela é realmente motivadora. A gente tem estudado bastante sobre essas condições, né, tanto na parte de psiquiatria quanto na desordem motora, e a gente sabe que cada vez mais a gente quer poder estar alavancando, né? Porque eu acredito que a neuromodulação, na verdade, ela tá dentro dos outros processos de tratamento, porém ela consegue encurtar o caminho, né, Darcia? Exato. Né? A gente consegue perceber isso, que ela dá uma acelerada nesse processo. Foi então, muito bem né, colocado isso. Quando a gente tem um paciente, né, eu sempre, às vezes eu até esqueço de falar em consulta médica sobre os benefícios e sobre a estimulação magnética transcraniana. Mas quando eu falo, eu explico para o paciente que o remédio leva 1 mês para fazer algum efeito, a estimulação com 1 dia, 2, a gente vê esse efeito em dobro, triplo, né? Sem efeitos colaterais, com as melhoras, só melhoras do paciente. Então, é um método muito eficaz. Claro que a gente tem o curso, mas a gente está sempre estudando, porque cada vez mais saem protocolos novos. O que são protocolos? São testes estudados, são estudos realizados em que eles colocam uma ou outra frequência, né? Então,
a quantidade de estímulos. Isso vai melhorando, até porque as máquinas vão evoluindo e cada vez a gente consegue dar um estímulo maior. É tudo dentro de uma margem de segurança. Isso. Né? O que é bem interessante aqui no Instituto Alegro é que a Darsa tem todas as bobinas, né? E a gente sabe que cada bobina, ela chega numa profundidade ideal para cada patologia, né? Então, a Darsa, ela tem... todas as bobinas que hoje existem, então a gente sabe que cada bobina ela tá ideal para um tipo de patologia, para um tipo de tratamento, por conta da estrutura cerebral mesmo, né? Tem 3, 4, 5 centímetros de profundidade dentro do escalpo, do encéfalo. Então, ela consegue direcionar exatamente dentro desses estudos, né? Dos guidelines, que são guias de qual a melhor prática, né? Qual a melhor prática de todas as evidências de estar atendendo, e ela consegue fazer isso de uma forma muito boa, né? Então, traduzindo um pouco isso que a doutora Milcha está falando, por exemplo, se eu vou tratar depressão, eu uso tal antidepressivo na dose tal, por quanto tempo. E na estimulação também, esses protocolos já falam para mim, olha, para você tratar a depressão, você tem que estimular certo local, com uma intensidade X, dar um número de pulsos tantos, isso existem protocolos já estabelecidos, não sou eu, doutora Darsa, eu vou achar que eu vou fazer assim, não. A gente estuda, se atualiza, porque esses protocolos estão cada vez mais frequentes, por exemplo, na Dinamarca, existem muitos estudos, nos Estados Unidos, então, Canadá. A gente, hoje, o último congresso tinha, que eu mostrei, né, uma máquina de estimulação, eu mostrei até medindo o meu limiar motor. O limiar motor é uma medida que a gente se baseia para fazer todo o nosso protocolo. Então, hoje, até nos congressos de psiquiatria, existem estandes para falar, para divulgar, para que mais médicos conheçam, né, essa máquina e que mais médicos possam aprender a executar essas técnicas, porque realmente ela traz muito benefício para o paciente, principalmente na qualidade do sono. Então, para quem tem insônia, para quem tem depressão, ansiedade, Parkinson, dependência química, hoje saem estudos cada vez maiores para parar de fumar também, né? A gente tem estudos bem importantes na área da psiquiatria, né? Todos com nível A de evidência, que o efeito acontece, não tem mais o que ser discutido em relação à estimulação magnética transcraniana dentro da psiquiatria, né? Então tem a dor crônica, ansiedade, depressão, síndrome de Tourette. No Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, que também foi há um mês atrás em Fortaleza, acho que 30% todas as vezes que a gente conversava sobre alguma das patologias, a gente tinha, dentro do grupo da patologia, tinha alguém que falava de estimulação magnética transcraniana. Então, assim, sabe, hoje é muito realidade dentro da fisioterapia, já tem pouco questionamento. Então, só para dar uma resumida aqui nas questões das patologias, né? Então, quais são as patologias que a gente trata hoje dentro das disfunções neurológicas, das patologias neurológicas? Então, na infantil, hoje em dia, trabalha-se muito foco, atenção dentro do espectro autista. A gente consegue no TDAH, né? Foco, atenção, ansiedade, que isso, na verdade, os diagnósticos são feitos pelo médico, tá? Não pelo fisioterapeuta. Acho que isso é importante a gente colocar, que quem vai direcionar isso para nós são os médicos. E dentro das desordens motoras, a paralisia cerebral, as doenças raras que levam algumas desordens motoras, que a gente consegue estimular, como a doutora Darsa já havia falado, não só a nível encefálico superior, né? Não só crânio, como também a medula e músculos periféricos. Então, e nas doenças neurológicas do adulto, a gente tem acidente vascular cerebral, com também já inquestionável nível de evidência, nível A de evidência para a fase subaguda, né? Então, quando o paciente tem até 6 meses de acidente vascular cerebral, do AVC, conhecido como derrame, a gente hoje tem o tratamento com estimulação magnética, tentando inibir a parte do encéfalo que não teve a lesão, porque, na verdade, ele fica
quando a gente tem uma lesão de um lado, o cérebro tenta, o hemisfério do outro lado tenta compensar, então ele fica em desordem, assim, ele começa a ficar muito acelerado, a gente precisa inibir esse cérebro para que o cérebro que teve, o hemisfério do cérebro consiga reagir. Então a gente tem nível A de evidência, muito bom o tratamento. Tem pessoas que tiveram AVC que ficaram até sem sequela, quando entraram de imediato com o tratamento com a estimulação magnética. Temos Parkinson, né? No caso do Parkinson, a gente, maioria das vezes, na maioria dos sintomas, a gente excita. A gente tem as distonias, que na maioria dos protocolos são inibitórios, na parte anterior do córtex motor. Temos as ataxias, né, que são inúmeras ataxias, que é muito importante também, a estimulação magnética transcraniana. A gente pega alguma queixa principal, então, normalmente, eles vêm com alteração de marcha, muito importante, com a parte de fala e disfagia. Com várias, inúmeras. Doenças, né? E quem não pode fazer estimulação magnética, quais seriam as contraindicações? Porque a gente está ouvindo falar sobre muito quão é bom, isso é indiscutível, né? Um método eficaz, comprovado. Além da Anvisa ter já liberado, o Conselho Federal de Medicina também autoriza o tratamento da depressão unibipolar, né? Nesses casos, né? Além até de esquizofrenia, o Conselho Federal de Medicina libera, tá? Então, poxa, mas será que todo mundo pode fazer estimulação? Eu falo que sim, né? Então, desde que a gente tenha, claro, condição financeira para fazer uma estimulação magnética transcraniana, por que não, né? Então, às vezes, quando a gente tem falha de memória, a gente não dorme bem, tem ansiedade, várias indicações. Quem não pode fazer é quem tem implante magnético, né? Alguma cirurgia metálico, exatamente, no cérebro, porque como é um estímulo magnético, pode puxar um metal e sair do lugar, né? Um metal na cabeça, um clipe. Quem já teve um AVC teve que colocar um clipe. Então, são raríssimas contraindicações, né? Em criança, a gente pode e deve fazer, porque muitos pais chegam para mim, doutora, mas eu vou ter que usar remédio na minha filha. Não, você pode usar estimulação magnética transcraniana, né? Que é muito eficiente, sai rápido da crise. Já tratei várias crianças apenas com estimulação magnética transcraniana, com muitos bons resultados. Criança responde super bem. Idoso também não responde tão bem, mas responde bem, porque idoso às vezes tem uma atrofia, né, cerebral. Então, às vezes, o raio de incidência que chega, né, o estímulo é um pouquinho menor, mas ele funciona também muito bem, recuperando memória, muitas vezes até desses pacientes, né? Porque eu dou vida ao neurônio. Então, quando eu dou vida, a quantidade de neurônio que trabalha de forma adequada é muito maior. E com isso a cognição melhora, né? Então a gente recupera esses neurônios. Hoje tem muitos estudos que falam sobre, na verdade, a prevenção até, né, Darcia? Por isso que às vezes a gente percebe que, por falta de conhecimento, às vezes é uma das últimas opções de tratamento a estimulação magnética. Deveria ser a primeira, né? Exatamente, né? Então, um paciente que começou com Alzheimer, por exemplo, né? Os primeiros sintomas que ele teve de esquecimento, se ele tivesse entrado com a estimulação magnética transcraniana, a gente não consegue inibir a progressão de uma doença progressiva, mas a gente consegue fazer com que ela vá de forma bem mais lenta, né? E aí trabalhando todos os sintomas em cima do sintoma. Então, o sintoma apareceu, a gente já trabalha, né? Então, apareceu esquecimento, a gente vai lá na área do cérebro, tá ligado à memória. Agora ele tá com dificuldade para andar, lentidão na marcha. A gente trabalha a parte da marcha ligada à função. Então, a gente não consegue, vamos supor, curar uma demência progressiva ou uma doença de Parkinson, mas a gente consegue fazer com que ela evolua de forma muito mais lenta, né? Exatamente. Melhorando a qualidade de vida não só do paciente, como de toda a família, né? Porque tanto as doenças, né, as doenças neurológicas, que fiz vídeos até explicativos sobre isso hoje, elas melhoram com a idade? Não, né? Elas melhoram com o tratamento adequado. Então, se eu instituo um tratamento adequado, hoje a gente sabe já que depressão,
ansiedade, TDAH, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia não tratados vão levar a um declínio cognitivo. E isso é muito lógico e, consequentemente, é uma demência, não necessariamente a de Alzheimer, mas porque se eu não tratar aquele neurônio que não está funcionando de forma adequada, ele vai morrer. Cada neurônio que morre não recupera, né? Isso que a doutora Milcha quis dizer. Então, a prevenção sempre é o melhor caminho, encurtar, fazer com que a doença não evolua. Eu vou recuperar, restaurar essa função neuronal, com isso eu vou melhorar a função cognitiva e eu vou melhorar a memória, eu vou melhorar vários parâmetros do paciente, né, Milcha? Exatamente. Porque é o que você falou, né? A partir do momento que o neurônio morre, ele morreu, né? Mas a gente tem que pensar que é um caminho, né? Então, assim, a gente tá seguindo um caminho e esse caminho, ele é fechado. Então, quando o neurônio morre. Mas se a gente, de imediato, percebe isso, a gente consegue abrir afluentes, né? Então, a gente começa a abrir novos caminhos, basicamente, é isso que acontece na neuromodulação ou num outro tratamento. A gente vai abrindo novos caminhos para poder chegar no mesmo lugar, que era o lugar objetivo. E a estimulação magnética transcraniana, ela faz isso de uma forma muito pontual, né? Muito, com um alvo muito preditivo, então a gente consegue avaliar isso antes, a gente faz lá sessões de indução, e a gente consegue avaliar depois, e a gente percebe clinicamente que isso... melhora, né? Progressão. E aí, como você falou, existe uma bobina também periférica para estimular os músculos periféricos. Isso é muito fácil de entender. Quando a gente faz academia seguido, a gente tem uma hipertrofia muscular. Mas quando a gente deixa de fazer academia uma semana, a gente perde tudo aquilo muito rápido, né? Então, o que o corpo leva para fazer em meses, né, essa hipertrofia, muitas vezes a bobina, né, faz um estímulo tão grande no seu músculo que ele consegue hipertrofiar mais rápido. Claro que a gente não vai fazer isso para fins estéticos, né, que tem pessoas até que podem até fazer, mas a nossa função é fazer para fins medicinais, né? Então, crianças hipotônicas, crianças que não conseguem, por mais exercício que elas façam, porque tem uma doença, né, ou degenerativa ou neurológica, então são hipotrofiadas ou atrofiadas, nós vamos lá. Milcha está fazendo com muito sucesso, por exemplo, numa criança, com né? mielomeningocele. Exatamente. Que é uma lesão medular, né? Incompleta. É um paciente que negligenciava, né, o membro inferior, porque tem uma lesão medular incompleta e não sabia muito como movimentar. E um dia eu falei, vamos lá, que eu quero avaliar o quanto você tem de fibra funcionante. Porque ele mesmo, quando eu pedi, ele não conseguia fazer, porque né, perdeu a percepção, né, do movimento. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu mostrar para ele, né, eu consegui, na verdade, fiz a estimulação magnética transmedular. E aí, o aparelho causa potencial de ação, enfim, acontecia a contração das fibras funcionantes. Ele começou a perceber, e hoje em dia, né, ele era uma criança 100% cadeirante, né, que não conseguia se manter em pé muito tempo. Hoje ele faz uso de andador e domiciliar, de bicicleta, vem para terapia de triciclo. Foi um verdadeiro sucesso, assim, né? Uhum. E eu acho que é isso que a gente fala, né, da tecnologia, né? Então, a gente tem que usar, claro, da nossa expertise clínica para estar a gente entendendo como é que o aparelho funciona, né? Entendendo como é a fisiopatologia de cada doença, enfim, tanto psiquiátrica quanto neurológica. A gente consegue juntar essa matemática aí, tem um resultado positivo, né? Agora, uma coisa que eu já conversei até com colegas, nossa, olha, o Instituto Alegro tem lá a estimulação magnética, quando você tiver um paciente que precise, né, pode mandar para o instituto que ele vai fazer a sua estimulação e vai voltar com o médico de origem. E aí eu já escutei de médicos, nossa, caramba, eu já vi que a estimulação magnética funciona muito bem, mas depois ela perde o seu efeito. Então, vamos desmistificar isso, né? O que acontece? Como todo estímulo, ele tem que ter uma continuidade. Então, só para vocês entenderem, de um modo geral, a gente tem um protocolo para tratamento de cada doença. Então, por exemplo, para depressão, dentro da depressão eu posso escolher vários protocolos, né? Tem um número X de sessões, eu faço 20 sessões, 10 sessões.
depois desse tratamento inicial, eu preciso fazer uma manutenção, né? Então, assim, só que essa manutenção não vai ser tão intensa quanto o protocolo inicial, né? Então, a gente faz um protocolo inicial e depois a gente acompanha o paciente, talvez a cada 1 mês no começo, depois a cada 2 meses, e aí a gente vai espaçando cada vez mais essas manutenções para que haja uma manutenção justamente da contração, do estímulo. Então, aquele estímulo que a gente deu, por exemplo, no seu cérebro, ele vai tendo ali uma continuidade. Só que se a gente não mantiver esse estímulo, ele vai perdendo o seu efeito. Então, o ideal é que a gente faça todo aquele protocolo e depois já estabeleça um tratamento de manutenção. Exato. O que acontece é igual ao antidepressivo, o paciente começa a usar, se sente muito bem e depois de 3, 4 meses resolve parar o antidepressivo. Eu vejo isso todo dia na minha prática. Ainda hoje uma paciente, nossa doutora, parei o antidepressivo, depois de 2 meses voltei a ter os sintomas. Sim, você deixou de dar serotonina, de estimular o seu neurônio, então ele voltou a dar sinais de alerta. E o que eu falo que esses sinais de alerta são um mecanismo de defesa, porque muitas vezes você está ansioso, não procura ajuda, mas quando você tem um ataque de pânico, quando já é incontrolável, você vai procurar ajuda. Quando já deveria ter procurado ajuda antes, tá? Porque hoje a gente sabe que as doenças mentais são uma das maiores causas de demência no futuro, se não tratadas. Tá? Então, devemos manter esse segmento, devemos fazer um tratamento de manutenção depois que haja, né, todo o tratamento, a melhora, a gente institui uma manutenção para o paciente. É muito comum, né? O paciente tá ótimo e aí ele fala, não preciso mais e de repente toma um susto, né? Assim, ou percebe a piora. A gente sabe que tem que ser feito dessa forma, né? A gente faz o tratamento de indução, que a gente fala, que é uma coisa mais aguda, né? Se a gente estimula esse cérebro, a gente a gente consegue perceber que quanto mais estímulos sequenciais, melhor é o tempo da retenção. Então, é importante que você faça ali sequencial e que isso seja acordado, né? Acho que a gente precisa ter um acordo com o paciente de que, olha, para ficar eficiente tem que ser dessa forma, vamos tentar seguir. Mesmo que você esteja ótimo, a gente vai continuar fazendo, porque a ideia é que você se mantenha por um bom tempo dessa forma. E acho que é por aí, né? Assim. Assim, claro, eu já fiz raríssimo, acho que uma paciente não respondeu, talvez, né? Mas aí a gente tem que rever, foi uma indicação, né, de um colega, será que o diagnóstico realmente é esse? Será que existe uma doença orgânica por trás? Porque assim, toda a depressão ou ansiedade vão ter que melhorar com estimulação magnética. Igual quando a gente dá um primeiro antidepressivo, não melhora, a gente precisa rever se de repente o diagnóstico está correto, se não existe uma patologia orgânica física por trás, né, que esteja levando essa não melhora do paciente, né, porque o que a gente vê é um estímulo, e todo estímulo melhora o paciente. Exatamente. É uma composição, né? Se você pensar no mecanismo de atuação do aparelho e no mecanismo de atuação das fisiopatologias, você vê que é muito matemático, né? Não tem como não acontecer, né? Não tem como dar errado, né? É claro que assim, a gente não está dizendo que é um milagre, que, né, dá certo todo mundo, é exatamente isso que a doutora Darcia falou. Com uma boa avaliação, né? Com um protocolo muito bem adequado, as chances são bem altas. E agora, por fim, falar de como o método, né, é fácil, no fundo, para quem conhece, claro, para quem já sabe, fez o curso, é fácil de aplicar. Então, antigamente, quando a gente tinha uma depressão resistente, o único recurso seria a eletroconvulsoterapia, em que o paciente tinha que fazer internado sobre sedação, com piora da cognição, porque eu dou ainda que é um método muito utilizado e até eficiente para tratar a depressão resistente, eu dou um estímulo, dou uma convulsão para que haja um reset, para que o paciente tenha uma melhora. Hoje, antes de chegarmos até uma acetamina ou chegar à eletroconvulsoterapia,
que a eletroconvulsoterapia tende a ser trocada pela magnético-convulsoterapia, porque é muito mais segura e eficaz nos estudos. Então, com essa mesma máquina de estimulação magnética, a gente pode dar um estímulo muito alto aí em hospital e fazer uma magnético-convulsoterapia. Mas é importante falar para os seus seguidores que não é isso que é feito aqui, né, Darcy? Exato, então é isso que eu ia falar. Então, a estimulação magnética transcraniana é muito segura, é feita em consultório. Aqui na clínica a gente tem uma cadeira que dá massagem sobre ar-condicionado, é indolor, segura, não tem efeitos colaterais. Então, e a paciente, geralmente na primeira, segunda sessão, já começa ali a sentir umas melhoras, pelo menos no sono, no humor. Então, é um tratamento muito eficaz e rápido. Rápido, né? Eu falo que ele corta o caminho. Por isso eu acho que tão eficiente, né? É difícil a gente se sentir com alguma alteração, ou pensando em ansiedade e depressão, ou pensando na própria fisioterapia. A minha cartada de mestre, né? Eu penso na parte da fisioterapia, a cartada de mestre, porque a gente sabe que o nosso é importante a nossa avaliação e nosso tratamento, mas ele vem como uma cartada de mestre, né? Ele corta o caminho para onde a gente quer chegar. E é isso, né? Acho que a gente já passou aí do tempo, mas quando a gente fala numa coisa que gosta e que acredita, que tem resultados tão importantes na vida do paciente, na função do paciente, tanto para ele como para toda a sua estrutura familiar, é muito importante a gente divulgar esse método cada vez mais para que haja mais pessoas com acesso a essas informações e a esse tratamento. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Queria me despedir, agradecer a doutora Milcha mais uma vez e espero que tenham gostado desse conteúdo. Então, não esqueçam de compartilhar, divulgar, curtir, porque cada pessoa que conseguir ter acesso a esse material, com certeza você vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Então, não se esqueça, aqui no Instituto Alegro, nós temos ao alcance o único aparelho na Baixada Santista para que você trate depressão, ansiedade, doenças mentais, físicas, com estimulação magnética transcraniana. Até o próximo podcast.